Oi, Lenice. Será que é melhor eu Tá. pegar o fone de ouvido? Ó, eu faço assim porque eu ouço melhor, assim. Se você quiser pegar, Vou pegar. pega. Boa noite, pessoal. Roninho entrando aí, Matheus Maia, meu pai já entrou, Gevan Varela de Siqueira, Margarete, tudo bom? Estou cumprimentando aqui, aproveitando que a Lenice foi pegar o fone. Rodrigues Lima, Rafael Calmarro, minha esposa, Marcélia Anderson, boa noite. Estou cumprimentando o pessoal, aproveitando aqui. Eu? Fabiano, lá de Guará, meu amigo, LS, LVSR, vôlei. Colocou? Deu. Tudo bem. E aí? É, eu não estava vendo seu fone. Tá aqui. Coloquei. Ah, beleza. Tudo bom, Lenice? Tudo. E você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui, muito calor aqui em Portugal, É. mas não compara ainda com o do Rio, né? O Rio é muito Aqui mais aqui estão quente. falando que é um veranico agora, né? Porque a gente está no inverno, mas tá calor. Esquentou. Tá sol, tá uma temperatura bem agradável. Ó, já estão falando aí com Bastante. você aí, com uns amigos seus aí. Ah, Margarete, do curso, do Isso. coach. Que Vamos legal. aproveitar para cumprimentar. Ô, Ah, Lenice, Paula. Oi. eu quero falar sobre, é claro, a sua carreira e o que me levou a repetir, porque, gente, nós já fizemos um bate-papo, mas não foi gravado. E aí eu resolvi fazer de novo para a gente registrar. Tem muita coisa interessante aí da carreira da Lenice que as pessoas não conhecem, né? Você iniciou o voleibol no Rio mesmo? Eu comecei o vôlei com quase 12 anos no Tijuca, né? Sempre morei na Tijuca e aí meus irmãos entraram para o vôlei do clube e eu sendo a caçula, eu não tenho lembrança se eu pedi para entrar no vôlei, se minha mãe e meu pai me estimularam, tipo, para os irmãos, né? Ah, leva a caçula também. Eu sei que eu caí lá de paraquedas. E com 12 anos. Aí você já era alta, provavelmente? Já. Era meio Para seu. magrela, magrela desengonçada, com aqueles braços compridos. E aí E, já entrei em escolinha, talvez menos de um ano, bem menos, eu estava jogando mirinzinho já. que Aí, legal. eu fiz escolinha no Tijuca com a Célia Garritano e o irmão dela. Foi Ah, o meu primeiro contato de escolinha foi com a Célia e com o irmão, o Mosquito. interessante, né? Porque depois você chegou a jogar com a Célia. A gente Depois entrevistou a Célia. eu cheguei a pegar não, duas, É. Pan-Americano e Sul-Americano adulto em 79 que a Célia jogava. Então ela foi a minha primeira treinadora e depois ela foi capitã da equipe que eu estava jogando, mas bem mais jovem, né? Eu tinha uns Sim, 10 sim. anos, eu acho, 12 menos do que o pessoal mais Sim, velho. sim, sim. É, a Célia, quando vocês estavam começando, ela nem estava. A gente nem pode. Hoje em dia ela não estaria encerrando a carreira, ela estaria no auge, com 31 anos, né? E hoje em É, dia você pega as jogadoras, né, de hoje em dia, tem 35 anos, está no auge, né? é. Assim, Não, eu acho que escuta, aí naquela. do Mirim. Fala. Pode falar. Não, é porque naquela época eu acho que algumas Aqui, Fanny. jogadoras estudavam. Sim, Hoje, ninguém estuda. Então, quem tava já é, tinha passado do vestibular e já estava na faculdade, o vôlei não era a primeira opção, não opção. era a prioridade, entendeu? Então, eu acho que tiveram jogadoras adultas que não foram a algumas competições, ou por já estar Conta aí. formada, ou então porque estava já no meio da faculdade, ou entrando, faculdade federal, e não podia perder a vaga, né? Claro.
claro. Entendeu? E você, depois desse mirinzinho aí, com a série que você iniciou, aí já foi para uma seleção carioca? Como é que foi? Eu com 14, eu fui convocada para a seleção carioca infanto, que foi em Poços de Caldas. Então, o treinador era o Enio, e eu era, eu acho que a mais jovem também, a primeira seleção. Aí depois começou a seleção infanto, seleção juvenil, e sempre a convocação, a maioria das jogadoras eram do Fluminense e do Flamengo. E eu era do Tijuca. Então, eu era meio que o destaque do Tijuca, vamos dizer assim. A que Entendi. mais se destacava. Era alta, bastante ágil, bem moleca, bem sapeca, né? É, Então, toda a seleção carioca eu estava convocada, mas existia um pouco de bairrismo, de rivalidadezinha, né? Porque toda final de imagino. campeonato era Fla-Flu, ou então era Flamengo e Tijuca, Fluminense e Tijuca, o Botafogo às vezes entrava. Mas aí comecei a ser convocada praticamente todas as seleções, de 70 e acho que 4 ou 5 até 79, quando eu fiquei no Rio, para todas as Entendi. categorias da Carioca, né? E você, às vezes, jogava no juvenil, mas ainda era infanto? É, Tinha isso, né? Jogou no adulto é, sendo juvenil? eu tive alguma coisa assim. O treino do Tijuca, se eu não me engano, da escolinha era, não sei, 2 horas, 3 horas da tarde, e eu ia para a escola, e no recreio da escola eu já fazia lição. Para quando chegasse em casa, ou até ir direto da escola para o clube, eu já falava: mãe, eu já fiz tudo, eu não preciso estudar. As tarefas já estão feitas, os trabalhos de casa. Então eu ia para o clube. Aí sempre que treinava no primeiro treino, o treinador, depois foi o Haroldo falava Sapinho, que era o meu apelido, né? Meu apelido ficou Sapinho porque tinha os exercícios de pliometria, de salto no elástico, e eu já estava com as meninas, talvez juvenis, e eu era infantil, eu pulava numa alegria, numa felicidade, e aí ficou Sapinho, né? E o Haroldo falava: Sapinho, quer ficar para o outro treino? Aí eu corria no orelhão, ligava para a Não mãe, ou tinha então celular, né? não tinha nada disso. Ou então eu ia no departamento de esporte, perguntava: posso fazer um telefonema, tal? Aí eu fazia o outro treino. Aí às vezes: Sapinho, quer ficar para o infanto, para o juvenil? E eu ia ficando, ia Que ficando. legal. E a gente tinha condução no clube que levava em casa uma Kombi, né? Toda, Sim. toda com as faixas desenhadas das cores do Tijuca. Então minha mãe ficava tranquila, meu pai, porque depois a Kombi me levava em casa, entendeu? E aí Entendi. eu jogava infantil, infanto, juvenil. Existia uma categoria que era aspirante, era até 21 anos. Era entre o juvenil, era a transição do juvenil para o adulto. Pro adulto. Ah, E interessante. eu acho que era bastante interessante, porque você sai do juvenil e aí você depara com aquela galera toda adulta, é outra É, mentalidade, é outro é. ritmo, tudo. Então o aspirante era uma transição, que você ainda estava ali, menina juvenil, querendo um posicionamento de uma seleção adulta, de alguma coisa, mas você estava até os 21 anos, não jogando com alguém de 35, de 30, de É, 28, é, entendeu? é E aí verdade. eu sempre fui apaixonada por treinar. Então, mandava fazer, eu estava fazendo, parte física, arquibancada, paredão, não tinha E, tempo se- ruim. e a escola, e você nunca largou a escola, isso é uma coisa interessante, Não, né? Para é, os jovens. sempre com a escola, aí depois eu fui Legal. para uma escola que dava bolsa para os atletas, né? Sim, E aí, 77, que eu tinha 16 anos, teve a primeira convocação para a seleção brasileira. 76, eu tinha sim. 15. E aí eu fui convocada para a seleção juvenil, que ia para o Sul-Americano Juvenil na Bolívia. Então, Certo. assim, E até aí hoje jogou conversei com as meninas lá que eu já falei também, que com todo é mundo, com a Marilda de Marilda Recife, a Pinto de Alagoas, né, de Maceió, de Fernanda Alagoas, Emerick, um monte de gente, Titila, das antigas, que serviram, Titila. Angélica, serviram de modelo, porque imagina, eu tinha 15 anos, era eu e Isabel no banco para entrar na ponta.
Mas a gente tinha duas jogadoras de titulares que tinham, sei lá, mais 6 anos do que a gente, ou até Entendi. mais. Então era muito interessante, mas a experiência da gente era zero. Zero. E aí, quando fui convocada, hoje até conversei isso com uma pessoa, tinha aquele nervosinho de tipo, acho que eu vou ser cortada. Acho que eu vou ser cortada, né? A gente ia para as concentrações, aí ligava para a mãe e dizia, ah, hoje é dia de corte. Ah, minha filha, você acha que fica? Acho que não. Aí passava a reunião, aí você pegava o telefone, ligava a cobrar, aí, mãe, pai, fiquei, tô entre as 15, né? Era aquela expectativa, porque você tinha que treinar, treinar, treinar. O que eu comentei hoje com uma amiga é você estar sempre competindo com você, porque você está disputando uma vaga, né? No É. clube você tem as camisas, é o treinador que ia lá no vestiário e dizia para a moça do vestiário, né? A escalação para hoje é essa. Aí você chegava, minha camisa, às vezes falava, você não está escalada, né? Tipo assim, você não está entre as 12. Mas eu sempre estava, eu ficava. Mas você sempre tem o frio na barriga achando que É, você é, não vai ser capaz de ficar, né? claro. Mas começou cedo, né? Então, com 15 anos, eu estava na primeira seleção brasileira juvenil. E aí depois foi a outra juvenil para o Mundial, né? Em 77, que foi o Mundial no Brasil. Esse da Bolívia vocês ganharam? Porque vocês Da foram tetra Bolívia, juvenil, né? da Bolívia a gente foi tricampeão lá contra o Isso. Peru, né? É. Tricampeão. E Isso a gente está depois falando, teve gente, ainda de juvenil. Só para a gente entender. 1976 e depois 78, o Campeonato Sul-Americano Juvenil foi dentro do Tijuca, quer dizer, para mim foi muito Que legal, que orgulho legal. E dentro de tava todo mundo casa. lá, né? Os amigos lá do Mirim, É, as amigas, é, né? todo mundo. E a gente Que ganhou joia. novamente do Peru. Então foi o tetracampeonato, foi aqui no Rio. Aí depois eu ainda joguei outro em 1980, aí a gente perdeu do Peru. Foi no Chile. Ah, tá. Então eu Ah, eu joguei o juvenil. não lembro. Eu joguei o juvenil em 76, 78 e 80. Essa de 80, acho que tinha Blenda, que você já entrevistou. Já, é. Daí Eu agora tô vendo elas entrarem aqui. Elas, não sei se Flávia Figueiredo, Helga, Mariângela, era uma seleção mais nova, que o pessoal estava começando aí na primeira seleção, entendeu? sim. Seria aquela seleção de novos, o que você está falando? Já não? Não, não, não. Aquela Não. foi em Aí você 80. ainda está no juvenil. E a tua É. primeira convocação para adulta? Quer dizer, foi meio que você. Eu me lembro que você falou que você foi convocada para juvenil e para adulta, e aquilo ia ficar muito pesado, porque você levava a sério a tua vida na escola, provavelmente era isso. E aí você largou a adulta, não é isso? Não, E isso já aí, foi 70 isso, isso 79, já foi. não, foi 81, foi lá na frente. Mas Tá, teve o eu quero Mundial falar sobre isso, porque foi uma pergunta de uma pessoa para mim outro dia no telefone. Ah, Mas por que a Lenice é mais nova que a Isabel e não sei o quê? Por que ela não esteve na seleção? Aí eu expliquei a ele pelo Zap, mas não vou falar aqui que eu vou deixar você falar. Ah. Né, mas vamos seguindo ali. Aí 70, Não, aí tem. Não, tem 79 você 70. foi para o Pan-Americano adulto. Fui, mas Não, teve volta um pouquinho. 77, que é a seleção que a gente morou 9 meses junto em Belo Ah, Horizonte. isso, do Casarão de Belo Então, Horizonte, aí isso. houve uma convocação para uma seleção adulta, que era o Sul-Americano Adulto, 77, Sim, início do ano. E aí eles alugaram uma casa onde a gente sei. morou mais ou menos umas 20 jogadoras. Eram 3 quartos com 3 biliches só de mulher. E perto da sala tinha um outro quarto que eram os 3 treinadores. E ali a gente treinou para ir para o Sul-Americano. Sei. Depois a gente ficou na casa, porque em agosto, talvez, ou setembro, ia ter o Mundial Juvenil. Então a gente morou 9 meses numa casa, a gente ia para a escola de manhã, a Isso gente depois. você saiu do Rio para ir para Belo Horizonte, quer dizer, e as meninas do Nordeste, inclusive o treinador era Todo o mundo, Ednilton, né? todo mundo, todo Era o mundo. Ednilton com o Brunoro, é isso? Os treinadores? Ednilton, Brunoro e o Ramon, E o Ramon, é. todos E três. aí tinha jogadores também do Nordeste que também
vinham para concentração? Tinha, tinha. E Então a gente, assim, vocês... eu saí para essa seleção, eu tinha 16 anos. Então, assim, eu não tenho uma lembrança como foi. A confederação ligou para os meus pais para dizer se Sim, sim. permitia que a filha ficasse 9 meses morando fora. Eu não tenho muita É, lembrança disso, não, mas eu sei que eu fui, né? E era uma casa com regras, lógico, de horários, sim, de um telefonema, não lembro se era por semana, porque era tudo caro, a gente não tinha dinheiro, então a gente não podia sair, a gente não tinha vida própria, a gente acordava, tomava café e ia para a escola, todo mundo de Kombi, 2 Kombis. Aí, tipo, 11 horas, a Kombi pegava a gente na escola e levava para o Minas Tênis Clube para treinar. Então a gente sim. treinava de, sei lá, acho que de 11h30 até 1h. Aí almoçava, aí ficava estudando as coisas em casa, 4 horas tinha outro treino. Mais treino. Então, então foram 9 meses assim, sendo que a gente teve viagens para fazer amistosos, né? Jogamos nos Estados Unidos, Costa Ah, para fora do Rica, Brasil, que legal. O Venezuela, Roninho fomos. Dantas perguntou aqui quem veio do Nordeste. A Marilda, mas se não A me engano, a Marilda Marilda já participou do era adulto, adulta. do adulto. Isso, da parte do Das adulto. É. meninas do juvenil, eu acho que teve uma outra menina que também acho que era a Marilda, Do Nor- mas foi cortada. Mas eu não lembro mais de ninguém lá de cima, não. Era São Tá. Paulo, Ó, Minas, Rio. tua Elane Peluso tá aí, é tua filha, né? Não, é minha irmã. É minha irmã. Tua irmã, ela botou aqui. Fala, Elaine. Mas eu te interrompi. Aí vocês fizeram algumas excursões para os Estados Unidos, para a Fizemos, Venezuela. fizemos. A gente ia, a gente fez jogos nos Estados Unidos, fizemos jogos na Europa, tudo como preparação para o Mundial Juvenil, que ia ser no Brasil. Era o primeiro campeonato mundial juvenil. Então Certo. a gente Ah, treinou sete e a gente sete. ficou 7-7. A gente ficou em quarto lugar, atrás de Sim. Coreia, China e Japão. Que eram os E melhores da época, né, Lenice? Vocês eram os ficaram bem. melhores da época. Então, aí nessas lives todas que têm acontecido agora durante a pandemia, eu fiquei sabendo de alguns bastidores, vamos dizer assim, a nível de confederação. Então, o planejamento para essa moradia nossa de 9 meses foi para o Mundial e o pedido dos treinadores no projeto, no planejamento, era que a gente tivesse um intercâmbio com as equipes asiáticas, que era quem estava apresentando um vôlei mais rápido. Sim. Mas a gente não fez. A gente jogou contra equipes europeias, contra as Me equipes lembro que você dos falou Estados isso. Unidos, do Peru. E aí, o que aconteceu no campeonato? A gente ficou exatamente atrás das 3 equipes asiáticas, Se né? vocês tivessem jogado contra, vocês sabiam mais ou menos o que esperava, porque naquela época não É, tinha porque videotape, era tudo estava muito difícil, né? começando o estilo do brasileiro, que era um pouco Entendi. do europeu com um pouco do asiático. A gente estava querendo montar o nosso Sim, estilo de jogo, entendeu? Mas a gente sim. não teve nenhum confronto, vamos dizer assim, com Com ele, nenhuma com equipe elas. asiática. Nunca. É. E aí chegou no Mundial, foram para as semifinais as 3 asiáticas e o Brasil. E aí eu também escutei numa live que a ideia era que a gente viesse jogar ou no Rio ou permanecesse lá na nossa chave, que foi Belo Horizonte. E aí a política, a sei lá o que, fez com que a gente fosse para São Paulo, porque imagina, o Brasil tem que jogar no Ibirapuera. E a comunidade asiática está toda em São Paulo. Então a torcida foi para Todo mundo eles e não para o torcendo. Brasil. A gente lembra Ai, que meu tinha Deus. aqueles coreanos com aqueles tamanquinhos, aquelas madeirinhas De fazendo barulho. bater. Era o ginásio inteiro e o cara de luvinha fazendo igual uma regência de maestro e o Brasil não tinha torcida. É Então mole. a Olha, gente que ficou a gente interessante isso. Você não falou disso da outra vez. não, eu Legal não isso. sabia. Eu acho que até foi o Ednilton que comentou isso, o treinador aí agora numa live, porque é tudo para a gente ficar em BH, né? Porque a gente morou em BH. Então a gente tinha Sim. toda a cidade do nosso lado, né? E aí tinha o É. masculino que parece que tinha jogado no Rio. Então a gente tinha a opção de vir para o Rio ou não. Aí não, imagina, tem que passar por São Paulo. Aquelas coisas
divisão de cidades com sorteios e É. chaves e tal. Aí nós fomos para São Paulo. Aí bota Ibirapuera, mais de 2/3 era de asiático e tinha meia dúzia de brasileiros lá que eram os parentes. Então a gente jogou contra torcidas, Os infelizmente, parentes né? os parentes de quem morava mais perto, né? Que o pessoal, se tiver, né? Pessoal do É, Nordeste, pessoal mais. E naquela época era tudo mais difícil, né? Uma passagem de é. avião. Bom, tudo bem que também de Belo Horizonte para São Paulo não é longe, para o Rio, São Paulo também dá para ir de ônibus, né? Mas interessante isso. Ô, Lenice, deixa eu te falar. O clube que você jogou, falar um pouquinho de clube, eu quero voltar para a seleção. Fala. Ah, você não terminou, desculpa. Não, não, agora já também Pode nem falar. sei. Não, não, não. Fala, fala, vai. Daqui a A pouco gente vem. estava falando, você estava falando, ó, Naubert entrou, a Regina Vilela entrou aí, sua Fala, companheira de. Naubert, fala, Regina. É Nauber, né? Não pode falar Naubert. Naubert, craque, né? É, Esse aí a gente tem que você. reverenciar, né, hoje, Evan? O Naubert a gente Verdade. precisa tirar Quando o a gente quer chapéu. o passe na mão, né? Ataque muito É, bom, né? é E isso ó, a aí. Regina Vilela aí botando a mãozinha. Fala, Ô Regina. Lenice, e você, dos clubes que você jogou assim, eu não sei se eu separo dois, porque Transbrasil e na Itália que você jogou também, como era o nome do time da Itália? Na Itália eu joguei em 3 equipes. Foram 6 anos. Eu joguei na equipe da cidade de Reggio Calabria, na cidade de Ancona e na cidade de Agrigento. Foram três times diferentes. Cada um eu fiquei 2 anos. Ah, tá. No Rio eu só joguei no Tijuca. Eu cheguei a Isso. assinar. Eu tenho uma história que eu cheguei a assinar com o Flamengo no final do ano de 79. E Sim, aí, um mês depois, eu assinei com a Pirelli, que estava começando a entrar o patrocínio, né? Pirelli, sim, Atlântica Boa Vista, sim. os primeiros, né? E aí, um mês depois, eu assinei com outro. Aí teve uma confusão danada, foi para a área jurídica, era um advogado da área de futebol, e aí valeu a última assinatura para transferência. Então, a última tinha sido com a Pirelli. Então, eu fui para a Pirelli. Então, no Rio, foi só no Tijuca. E depois, Ah, lá em São Paulo, eu joguei 1 ano na Pirelli. Eu ah, joguei 8-1, 8-2 e 8-3 no Paulistano, sendo que 8-2 eu tive minha filha. E uhum. depois 8-4, 8-5, 8-6 e 8-7 na Transbrasil. No Brasil, assim, o clube que você mais gostou de estar jogando, é que a gente gosta sempre, né? Atleta. Mas a Eu Transbrasil acho te que marcou mais, assim, foi. A né? Transbrasil era o treinador japonês que já nos deixou o Imai, né? Que ele é que Sim, trouxe essa evolução do vôlei todo e acompanhou as seleções. A gente fez uma família linda, linda, verdade. linda. Na época eu estava ainda casada com o Ramon, então o Ramon era o diretor, ele fez todas as jogadoras que chegaram, Ana Moser, Maria Alice, É, veio Edna, todo mundo que veio de fora, de outra cidade, a Dora, ele botou todo mundo morando no mesmo bairro. Todas nós morávamos em São Paulo, quer dizer, eu já estava lá morando, e aí as outras jogadoras de fora moravam ali. Então eu pegava meu carro, buscava todo mundo que dava no carro e a gente ia para o treino. Então isso fez com que a gente se encontrasse todo final de semana. Eu morava em prédio, depois eu morei em casa que tinha quintal, churrasqueira. Então a galera passava, depois teve o Hinaldo, né, como treinador, quando o japonês saiu. O pessoal só buzinava e dizia: estamos passando aí com a carne, vamos vir com a carne. E aí rolava churrasco. Então ali a gente fez um grupo muito bom. que legal. Porque quando você vem de fora, você não tem a família. A É família verdade. são as jogadoras, né? E ali É, eu já tinha filha, então a minha vida, vamos dizer assim, social, de night, era um pouco diferente da do grupo, porque às vezes elas iam dançar, discoteca, alguma coisa, mas eu já tinha filha, então eu voltava para casa, vamos dizer assim, mas sempre que estava numa pizzaria, numa churrascaria, nesses encontros pós-jogo, o grupo estava sempre, sempre junto.
Sempre que a gente podia viajar, estava todo mundo. Era um grupo como se fosse todo mundo irmão. Entendeu? E Bom, muitas das jogadoras no primeiro e no segundo ano ficaram na minha casa. Até encontrar apartamento, até mobiliar, até aquilo tudo, entendeu? legal. Então, ficaram assim, a gente teve uma relação muito estreita, todo mundo, a Flávia Figueiredo, Ana Cláudia, Ana Lúcia Bochecha, né, que é a Ana Lúcia Barros, Sim, que sim. tinha aquele saque viagem forte, né? Então Isso. fizemos a Ida jogou nesse time, Ida jogou. entendeu? Muita gente boa passou pela Transbrasil, né? Esse time foi muito bom. A gente fez Ivonete. Ivonete, a gente fez altas viagens, porque o patrocinador era a Transbrasil. É, Então, eu também contei isso esses dias. O doutor Omar Fontana, que era o dono da Transbrasil e da Sadia, né? sim. Ele era apaixonado pelo vôlei. Então, primeiro ele patrocinou o paulistano, que ele frequentava o clube. E aí depois ele quis uma equipe para ele, chamada Transbrasil, né? Legal. Então a gente jogou em Brasília primeiro para poder participar do brasileiro, depois a gente conquistou vaga e aí jogou por São Paulo mesmo. E aí ele tinha o quê? Tá saindo o Boeing 757 lá em Seattle, nos Estados Unidos, eu quero ir buscar. Bota a equipe de vôlei dentro, ele falava. Nós vamos fazer uma viagem com a equipe de vôlei. Ele era apaixonado por vôlei. Que Então, legal. algumas vezes ele botou a equipe, amigos, ele era pianista, levou outro maestro, ia todo mundo dentro do avião com tudo pago e a gente desembarcava lá do outro lado com a maior mordomia, porque ele era um apaixonado pelo vôlei. Totalmente, totalmente. Ele jogava fim de semana com os coroas, entendeu? E aí ele montou a equipe feminina e a equipe masculina. Depois parou de ser Transbrasil e aí foi Sadia, que aí é que veio aquele timão que foi É, campeão, né, de eu, tudo. eu tenho uma foto, eu tenho uma foto que alguém me mandou, eu não sei se é, mas é de revista. Vocês estão em frente ao avião, a equipe masculina e feminina da Transbrasil em frente ao avião, assim. Eu vou postar Isso. ainda essa foto. Então, ali deve ter sido quando o Boeing, um dos Boeing estavam chegando. Porque quando a gente O uniforme começou, era só todo branco, né? Bonito o branco uniforme. com as listas coloridas, né? Coloridas, Então, é. ali devia ter o 707 e o 727. Aí no decorrer da gente estar lá, aí teve o 737, o 47, o 57, aí a gente foi buscar o 767, entendeu? E aí nisso, isso já era o Hinaldo, ele conseguiu fazer jogos amistosos com os Estados Isso que eu ia Unidos. perguntar. Legal, Então a legal. gente ficou na universidade, em San Diego, e aí fizemos uma série de amistosos. E aí foi uma oportunidade assim, porque a gente fica limitado ou restrito com a seleção brasileira a Sim, treinar, hotel, restaurante, aeroporto. Hotel, restaurante, quadra, aeroporto. A gente não faz muita coisa social, né? É tudo é. muito programado e limitado. E com o Hinaldo falava assim, ó, tá marcado um jogo amistoso hoje, vamos supor, 10 horas da manhã contra os Estados Unidos, a seleção americana. Se a gente jogar legal, final de tarde a gente vai para Hollywood. A gente vai na Disneylândia, porque lá do outro lado não é a Disney World, né? É a Disneylândia. Aí, se a gente treinar legal amanhã o treino é ao ar livre. Então a gente tem fotos lindas, assim, num parque maravilhoso, todo mundo Legal. fazendo ginástica, como se fosse um treinamento funcional, e depois saque, passe e tal. Aí acabava e ele dizia, show de bola, a folga hoje, vamos passear. Vamos ver as baleias, vamos ver os golfinhos, entendeu? Então ele foi o primeiro treinador, assim, a nível mais profissional, que É, pensava no lado humano. Então toda entendi. viagem nossa, a gente foi para o Japão com a Transbrasil também, tudo ele via os dois lados. Ele foi um treinador que, quando a gente chegava para treinar, eu já era mãe, eu era a única mãe, depois a Ida, né? Aí ele percebia que a gente estava com aquele ranço assim de manhã, alongando, mais cansada, né? Ele dava um futebol, um handball, a gente brincava, dava chute, suava. Aí quando a gente ia pegar a bola, ele dizia, vamos para a piscina todo mundo, meia hora de natação, relaxamento e a gente se vê de tarde.
Ele percebia e não tinha aquela coisa de cumprir horário. Não, tá no meu planejamento que o treino hoje é bloqueio, é passe, é saque. Não. Ele às vezes até falava, galera, tá tudo bem e tal, aí, pô, tô morta. Aí às vezes eu falava, ó, não dormi. A minha filha deu um trabalho danado quando pequena, não dormia, né? Aí eu falava, ó, tô virada. Aí a outra, eu não dormi bem, eu tô com isso. Aí ele dizia, tá suspenso o treino, vamos pra musculação. Ele não tinha aquela coisa de querer espremer um caldo da onde não tem caldo. E a filha e os filhos iam com vocês. Isso é uma coisa legal também, né? Não, a Marcela viagem comigo não, porque eu tinha esquema em casa, ela ficava. Quando vocês estavam treinando em São Paulo, aí ela podia estar mais contigo. Aí ela ficava na quadra. Ela ia para a quadra comigo, ficava brincando. Mas nas viagens eu tinha a esposa do meu sogro que ficava, que foi uma vovó maravilhosa que ficava sempre com ela. Mas ele era um cara que via o nosso lado, porque às vezes o treinador chega no campo e eu consegui fazer isso com os meus atletas. Sei. Não adianta você ter um planejamento que você vai treinar isso, isso e aquilo. Aí, vamos supor, o atleta chega, ele foi mal na prova, ele tomou um esporro do pai, ele brigou com a namorada e você quer que o garoto jogue e que ele treine. Não adianta. Aí você tem que mudar o seu planejamento. Vai fazer uma coisa mais light para ele reconquistar a confiança naquele dia e no outro dia ele chegar melhor. Então o Hinaldo nesse ponto foi assim, show. Levava a gente para ver um vídeo, entendeu? E a gente voltava. Primeiro que ele estava lidando com atletas de alto nível, né? Vocês eram as melhores que estavam ali num clube, né, separados para jogar. Então não tinha muito problema, né? E fazendo isso vocês se sentiriam melhor, né? Se sentiam melhor. Tem gente aqui falando assim que foi comissário do Roninho Dantas. Não sei se você conhece, ele é seguidor, eu acho, da página. Ele está falando que foi comissário da Transbrasil, aí está falando dos aviões aqui e tudo. Tem uma página muito legal, I Love Anos 80, que é bem legal, ele entrou aqui também, eu não sei se ainda está. Porque não está correndo para mim as coisas aqui. Agora que a Silvana Cool tá aí. Silvana botou, A Silvana foi, agora eu não lembro se do primeiro ou do segundo ano da Transbrasil com o IMAI, né? Ela jogou comigo na Transbrasil também. Porque os nomes que eu citei ela falou que era tipo uma família. Porque teve vários times. Até as fotos que eu tenho na SAC e algumas fotos que você também me manda, são várias versões do time da Transbrasil, né? Tinha equipe do masculino também, estão falando aqui. Tinha no masculino. Tinha equipe depois masculina. As equipes viraram Sadia. Eu até tenho uma foto da Sadia do masculino aqui. Tinha um Cacau canhoto, tinha um levantador também, Chiquita. Não sei se você lembra do Chiquita. Muito bom, carioca, muito bom. Né? Muito bom, carioca. Muito bom levantador. Carioca. Então, quando virou Sadia, eu já estava indo para a Itália. Eu tinha vindo jogar na Atlantic Tour aqui no Rio, joguei por 6 meses, foi 88. E aí eu já tinha colocado no meu contrato que existia a possibilidade de eu receber um convite para jogar na Itália. E que caso isso acontecesse, não ia ter rescisão com multa, nada disso. Entendeu? Então aconteceu. Eu vim para cá, para o Rio, na Atlantic Tour em 88, talvez fevereiro, e em agosto eu estava embarcando para a Itália. Então eu vim já com essa intenção. Vou sair de São Paulo. Na época o casamento estava meio balançado, eu falei, vou ficar perto da família, com a filha, tal. Aí rolou o negócio da Itália e eu fui embora, né? Aí foi uma outra experiência, mas assim, tudo que aconteceu foi maravilhoso, porque hoje é como se a gente estivesse colhendo, né? Eu tenho uma filha hoje que está com 38 anos. Ela vai fazer 38, né? E a netinha? Fala da netinha, que é o seu xodó. E a netinha, que é o meu xodó, que tem 7. Então ela fala, mãe, eu quero ser o que você foi para mim, para Maia. Se eu for para Maia, para minha filha, no casamento, legal, né? 30% do que você foi para mim, eu tô feliz. Porque você me ensinou tudo. Mas eu não me vejo uma pessoa que ficou ali dedicada ensinando. Foi a vida. Ela jogou comigo, ela foi comigo, eu dizia, você é uma mini jogadora.
Porque lá na Itália, você assinar um contrato, primeiro ano, e eu ter uma filha a tiracolo, ninguém tinha filho. Aí no contrato tinha que ela tinha que viajar comigo. Ela ia ficar com quem? Eu fui sozinha. Eu não tinha marido no primeiro ano lá. Entendeu? Entendi. Então eu falava para ela assim, Marcela, não pode dar trabalho. Se todo mundo vai acordar às 6, nós vamos acordar 20 para as 6, porque eu tenho que te dar banho, eu tenho que te vestir, eu tenho que Ajeitar arrumar sua cabelo, mochila, tudo. menina. E na hora da comida, o treinador pediu peito de frango com massa. É peito de frango com massa. Não tem, eu quero carne moída, eu quero. Não. E ela A minha aqui adora carne moída. Criança gosta ela de carne foi moída. uma mini atleta. Então, por exemplo, a neta não tem lance de ir para a cozinha fazer o que ela quer. Ela come o que tem na mesa. Não quer, eu tento fazer isso com a minha filha também. Assim, às vezes a gente faz um mimo, mas geralmente é isso que tem, você não vai provar? Então, espera a próxima refeição, ela no instante. E isso vem um pouco do meu lado, que a gente não falou dessa vez, mas eu acho que na outra live a gente falou. Eu sou filha de militar. Então, meu pai era como? Está na mesa. Não tinha Marcela opção. entrou, Marcela a Marcela é que é minha filha. Marcela é minha filha. Te amo, ó. A Maia faria assim, ó. Tá explodindo o coração, ó. Entendeu? Mas o meu pai, quando ele falava assim, a mãe talvez falasse, tá na mesa. A opção era os 4 filhos sentarem na mesa e comer o que tinha na mesa. Coca-Cola era só fim de semana, né? Um salame e um presunto era só fim de semana, era tudo ralação. Então, assim, talvez eu seja muito milica também. Em casa e com os meus atletas, quando eu tinha competição na praia, eu muito rígida. Porque eu cresci nisso. Né? Você teve um pai militar e a vida de atleta é muita disciplina, né, Lenice? Total. Né? Total. O pai reformou muito cedo. Ele era piloto de caça. Ele foi piloto de caça. E foi reformado cedo, porque teve um acidente com avião e tudo. Aí ele fez o ITA, depois ele fez medicina na UFRJ e depois ele fez direito na Cândido Mendes. Entendeu? Nossa. Então, você tem um pai que a vida inteira você só viu ele estudando livro e disciplina e regras e tudo mais. Eu entrei no vôlei, era o quê? Era regra, era linha reta. Não existia linha reta, né, sem ser a linha reta. E muitas das nossas concentrações foram em... Como é que a gente fala? No Cefam. Como é que a gente fala? Da Marinha. Cefam. Ali na Avenida... Como é que chama Cefam. aquilo ali? Não Cefam, é alojamento. Centro de treinamento. Cefam. Ai, meu pai podia ajudar aí. Meu pai é da Marinha. É da Marinha. Era um lugar que tinha... Almirante... Alguma coisa, Almirante... Augusto Nunes, uma coisa assim. Uma coisa assim. Tinha o apito da alvorada, a gente tinha que botar, ficar parado, ninguém andava. Às vezes você estava caminhando para ir para o ginásio, se dava o apito lá da bandeira hasteando, para todo mundo. Aí depois a gente andava, comia de bandejão. Então a gente ficou muito tempo concentrado em lugares militares também. Né? Então não tinha muita alternativa. E eu acho assim que eu carreguei muito isso. Eu sou bastante exigente, rígida em um monte de coisa. Me cobro muito, né? Eu cobro muito de mim o tempo todo. Eu tinha que ter feito assim. Eu tinha. Porque eu acho que a vida inteira eu tinha que fazer mais para poder ficar entre as 12, né? É como se fosse mais ou menos uma doideira dessa. Que na época a gente não se dá... E essa coisa de você ter a disciplina desde pequena de fazer os trabalhos para poder ir para o treino, isso também é uma coisa que nem toda criança faz, porque você era criança, nem era adolescente ainda direito. Então, isso eu falo para os meus alunos agora, os que são crianças, como é que é hoje? O primeiro bimestre tem pouca matéria, então você tem que tirar nota boa. Aí vai para o segundo bimestre, né? Aí eles deixam para estudar no último. Do terceiro para o quarto. Aí sai do vôlei. Assim. Sai do vôlei, porque está em recuperação, porque tirou nota ruim. E eu sempre falo, gente, leva as notas boas do início. Aí eu falo, eu fazia assim, não é que vocês têm que fazer igual, mas é se organizar, se dedica,
tal horário, que depois vocês têm o que vocês querem, que é o vir ao vôlei. Então, é conciliar, é disciplina. Mas hoje fica difícil, né, Gevan? Vamos lá. Com a internet, com os canais, todas as opções de entretenimento. Não tem como. A gente tinha 3 canais de televisão, ou 4, não sei, porque também eu passei minha infância e adolescência em Fortaleza. Então a televisão não era ao mesmo tempo do Rio, depois passou a ser ao mesmo tempo. Mas eu me lembro que não tinha televisão de manhã, só entrava meio-dia. Então era outra vida, né? E agora minha filha fica assim, isso tinha no seu tempo? Eu falei, não, minha filha. Outro dia me falaram por que agora na pandemia não voltou a Vila Sésamo, que era um programa infantil, educativo. Lembra? Né? E o que essas crianças fizeram Ensinava agora? a contar, eu me lembro até hoje eles contando, tinha os bichinhos, Garibaldo, Gugu. Isso era muito bom. E eu só lembro desses personagens preto e branco, porque não tinha televisão colorida. O meu diretor lá do Mandala, onde eu dou aula, fala, Júlio. Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes. Adalberto Nunes. A gente ficava Júlio lá. Monteiro. Então, o tempo que a gente ficou no Cefam, Júlio, olha só, a gente tinha que ir a pé até Casas da Banha, na Avenida Brasil, que devia ser a 2 quilômetros. Não tinha passarela perto do Cefam. Então a gente agora tinha que ir com... Já há muitos anos, né? Mas naquela época não tinha. Agora tem. Então a gente tinha que ir com um treinador, porque era perigoso para caramba. Imagina, década de 70, você andando a pé na Avenida Brasil, procurando uma passarela para a gente comprar um chocolate, para a gente comprar um iogurte, que seja, entendeu? E a gente ficava abandonado lá. Até algum familiar aparecer de carro e trazer um biscoito, alguma coisa, entendeu? E a gente ficava lá, isolado do mundo. Total. Gente, são muitas histórias, né? Como eu te falei no início, teve uma pessoa que te perguntou, e aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque assim, eu anotei até aqui em vermelho, você viveu muitas coisas boas no vôlei antes de surgir aquela geração... que era a tua geração também, mas aí você vai explicar por quê. Quando surgiu Isabel, Vera Mossa, Jaqueline, todas que tinham jogado com você, aliás, você até, vamos dizer assim, junto com elas, no mesmo nível, mas você em 81 você não pôde participar do Sul-Americano, aquele que o Brasil ganhou. Então, e aí teve uma história que você engravidou, foi isso? Não, Não, a gente tá pulando o 80, que é o ano da Olimpíada, mas tudo bem. Teve a convocação para o Sul-Americano. Não, a Olimpíada vai ser um capítulo à parte. Então, a gente teve a convocação em 81, no início do ano, para o Sul-Americano adulto, que ia ser em Santo André. Então, a convocação saiu, era Silvia Montanarini, Célia, Heloísa, Eliana Aleixo, Denise Mattioli, Fernanda Emery, que eram as mais velhas, né? Mais experientes. Sim. E eu estava nesse bolo. Mas junto dessa primeira convocação, no início do ano, até se tiver alguém aí da época, eu acho que a única pessoa que poderia falar alguma coisa seria o Josenildo, porque ele estava depois nesse segundo aí do campeonato. E aí saiu paralelamente a convocação da seleção juvenil, que, se eu não me engano, era o segundo mundial no México. E aí eu já estava casada, com um contrato assinado com o paulistano para trabalhar e para jogar. Então eu não tinha nem curso de educação física, mas eu dava aula na escolinha. A cabeça da filha de militar, que era Caxias até não dar mais... Como é que eu vou aceitar 2 seleções, ficar o ano inteiro fora, se eu estou jogando num clube que está me pagando para jogar e me pagando para trabalhar? Aí eu disse, eu vou pedir dispensa da adulta, que é agora no início do ano, faço meu, né, jogo ali de... Né, como é que a gente fala? De boa vizinhança com o clube, trabalho até julho, agosto. Política da boa vizinhança. Isso, política. E aí, no final do semestre do primeiro, eu me apresento para juvenil. Então, eu pedi dispensa.
Aí o Brasil foi campeão sul-americano ineditamente, né? Em Santo André, depois de 10 anos sem ganhar o sul-americano adulto, que eu assisti, que foi uma festa, né? E tudo mais. Foi maravilhoso. E quando eu achei que eu ia me apresentar, eu não fui convocada. Quer dizer, eu fui convocada na primeira lista no início do ano. E aí, quando eles disseram, agora, a partir do dia tal, não lembro, né? Saía no Globo, no JB, a seleção se apresenta juvenil com as seguintes atletas. Aí meu nome não estava. Então, existia uma política de que quem pedia dispensa ficava fora. Eu não sei se está aqui assistindo, mas talvez tenha histórias da Titila, da Dulce, algumas outras jogadoras que em algum momento pediu dispensa e aí você fica fora, porque você ficava queimada. Ah, essa daí pediu dispensa, está escolhendo, como se fosse alguma coisa assim. E aí dali para frente eu não fui mais convocada para nenhuma, entendeu? No ano seguinte eu engravidei. Então a minha gravidez não teve nada a ver com o não ser convocada. Não, a não convocação, na minha cabeça, é isso. Eu pedi dispensa e aí o meu nome não apareceu novamente, porque já tinha aparecido na juvenil. E nessa juvenil eu ia ser capitã, porque a gente já tinha feito a tal da viagem de novos para a Europa, em que eu era mais experiente, já tinha voltado da Olimpíada de Moscou. Aí eles convocaram algumas meninas mais velhas do que a minha idade, mas que era a primeira seleção delas. Mas, em compensação, a Ida tinha 15, a Dulce devia ter 15, 16 anos, Flávia Figueiredo, Luísa Machado, Adriane, todo mundo muito novinho e eu já estava meio que macaca velha, vamos dizer assim, há 4 anos na seleção. E aí, no outro ano, eles não me convocaram para a minha categoria. Entendeu? Isso que me perguntavam, assim, Gevan, como é que pode? É porque a tua live não ficou gravada e aí tinha toda essa explicação. E você, em 81, você tinha 20 anos de idade, 19, 20 anos, dependendo do meio. 82, que foi o Mundialito, que o Brasil foi em segundo lugar, você também tinha tranquilidade de estar naquela seleção. Pan-Americano de 83, que eu achava até que você tinha sido convocada, mas aí tinha engravidado, achava que tinha sido isso, mas não. Depois daí você não foi mais chamada, aí você foi investindo no clube, né? Você passou a jogar, eu fiquei no clube. Mas assim, o meu perfil de mulher jogadora, mãe, esposa, nem sei como é que a gente poderia falar. Eu engravidei, eu já fui no Paulistano, era o Josenildo. Eu engravidei em janeiro, que é a minha filha de setembro, e eu já falei para ele, não vou assinar com o clube, tô grávida. Aí ele fez, poxa, fico feliz pela notícia, mas triste por perder a jogadora. Então, dali para frente, muitas assinaram contrato grávidas. Jogaram até 2, 3 meses. Na minha cabeça, isso não é correto. Entendeu? A atitude não é mesmo, né? correta e honesta. Não, isso vai de cada um. De cada um, Não tenho que julgar, entendeu? Mas na minha cabeça, eu ali me dediquei à minha gravidez, à minha filha, e foi só ela, entendeu? E aí eu passei a ser esposa, mãe, a gerenciar uma casa, né? Porque o pai da minha filha era muito mais velho do que eu, e quem está aí conhece, ele não era organizado de finanças, e compromissos e responsabilidades. Então eu tinha 21 anos, mãe, e tipo assim, administrava casa, carro, família, imposto de renda, aquelas coisas todas, era eu que ficava ali fazendo tudo. E aí o clube me supria, porque foi a Transbrasil, né? A Transbrasil, onde eu arrumei aquele... Quando você falou disso, eu pensei exatamente nisso. Cara, ela teve a oportunidade de viajar para vários lugares, jogou contra a seleção americana, que sempre teve seleção boa, né? Os Estados Unidos nunca, né? Então, foi assim um presente que você ganhou mesmo da Transbrasil? Ficar na Transbrasil, exatamente, né? Então, ó, teve um ano... Você sentiu falta de estar? Você teve alguma mágoa, alguma coisa de não ter sido chamada, mas já superou, é claro. Mas... eu acho que você, na época, olha e fala, poxa, né? Mas eu acho que eu tava...
eu estava completa, porque você ter uma filha, você tá verdade. galgando outras É, coisas e saber que é, você podia conciliar, é né? verdade. Então, entendeu? Vieram outras coisas. A Transbrasil, em 86, a gente representou o Brasil no Top 4 no Japão. Então Sim, a gente sim, tinha sim. aquele time, Ida, Ana Ó Moser, o Bernard Ana aí, ó. Paula, Bernard entrou aí. Ô, Bernard. fala Bernard, Ana Paula, Ana Lúcia, aquele timão, Ivonete, Edna, Sim, Dora, sim. Flávia, e Era muito aí bom. a Isabel, eu não lembro onde é que ela estava jogando, a Isabel se uniu ao time da Transbrasil para fazer uma equipe mais forte e a gente foi para esse top 4. Então, assim, com a Transbrasil, a gente fez muita coisa legal. Muita coisa Muita. legal. A gente tinha muito apoio, muito apoio. Tem uma pessoa que está perguntando se você. Ela fala assim: se você jogou com algum atleta internacional. Na Itália, você jogou com as Na peruanas, Itália. né? Então, na Itália eu joguei primeiro ano com a Gabriela Pérez do Solar, que foi o melhor bloqueio do mundo em Seul, Do mundo. 88. É. Ela tem E 1,95. vice-campeã olímpica, né? Isso, vice-campeã olímpica. Então, elas duas, ela e a Rosa Garcia, levantadora, que foi a melhor do mundo em Seul, saíram de Seul direto para a Itália. Que Ali legal. foi um dos meus melhores anos, porque quem é do voleibol, jogar com Rosa Garcia levantando, Rosa você só Garcia era subia brincadeira. e ela botava a bola na sua mão, você não precisava E você, eu me lembro combinar que nada. você contou que o treinador falava assim, olha, você levanta tal bola para É, Lenice. E ela falava assim, aí ela, tá, não, tudo bem. Mas na hora do jogo, Lenice, na não, hora ela tem, não sei lá, na fazia. tempo atrás, alguma coisa Então, diferente. tem uma coisa interessante, quem é do voleibol aí vai saber. O meu técnico na Itália foi o Enio, que foi aqui da seleção brasileira. Então, o Enio montou a nossa equipe com a Gabriela Pérez, central, jogadora de meio, na diagonal da Rosa Garcia, porque no Peru a levantadora joga no meio, na frente. Sim, sim, A sim. Rosa tinha um bloqueio maravilhoso. E aí É verdade. A Ela bloqueava Lenice às vezes no meio mesmo, né? Como Isso, central isso. mesmo. Então, aí a Lenice jogava onde? Do lado da Rosa, entendeu? Mas eu não era diagonal da outra central. Entendi, Eu entendi. jogava Aí, numa tinha uma rede posição que você ficava junto com a Gabi e com a Rosa Garcia. exatamente. Quando eu estava junto com a Gabi, eu fazia a ponta. Quando eu estava com a Rosa, Ah, eu fazia interessante. meio e fazia a China atrás, que até essa foto que você postou, a Rosa tá Isso. ajoelhada levantando uma China, Ela era entendeu? muito boa. Então, Você não... E nesse ela jogou ano muitos anos, né, Lenice? Muitos muito, anos que ela muito, jogou. muito. Craque, craque de bola. Nesse ano com o N é que o N falava, eu quero a Lenice na ponta, no tempo, ele dizia. Aí a Rosa me olhava, ela falava, ah. Aí olhava para mim e fazia, cabeça. Aí eu dizia, como é que eu vou fazer tempo na tua Ah, cabeça? Tempo, bola rápida. Ele acabou de pedir. Ela falava, tempo na minha cabeça. Aí dava e pô. eu virava. Aí ela só olhava para ele, tipo assim, fica na tua. Fica na tua que aqui mando eu. Dentro do campo mando eu. Né? Tipo Ô, assim. aham. Ô, Lenice, faltam uns 3 minutinhos para acabar, mas eu queria falar da Olimpíada e eu queria fazer um segundo bloco para a gente falar da Olimpíada. Tudo Um bem. pouquinho do Pan-Americano, que foram a conquista do bronze no Pan-Americano, É, e a Olimpíada, que é o sonho de qualquer atleta participar. é Ganhar uma isso. medalha, então, né? É, Bernard pode falar aí pra gente. é. Mas eu queria só responder aqui, o Bira perguntou se foi uma equipe, a Transbrasil, que jogou em 86 em Fortaleza. Foi, Bira. Foi, Inclusive, eu foi. estava lá no ginásio, e o Milton, que não está assistindo porque está trabalhando, ele que me fez as perguntas. Ele, é porque eu queria saber por que a Lenice não foi para a seleção naquele ano. E a gente estava nesse jogo, nós levamos as nossas revistas para vocês autografarem. E eu só conheci ele agora, 30 anos Ah, depois, com o Vôlei das Antigas. Uma aham, coincidência, viu? Respondendo aí ao é. Bira. Então, com a E Transbrasil, o que a gente tinha de facilidade, que também eu acho que isso fez a equipe, não tinha problema financeiro com passagem. Era sim, só, querem jogar onde? Ah, Recife chamou. Era só entrar no ela é avião. legal. Entrava no avião, era só o doutor Omar. O doutor Omar Fontana, ele escrevia, autorizava passagens num guardanapo.
de papel. Eu imagino, né? Aí você estava lá no churrasco, naquele sábado de manhã e tal, aí ele escrevia, viaja, toma aqui. Mas como, doutor Omar? Aí ele dizia, apresenta lá no balcão. Aí tinha a assinatura dele, aí você entrava, o cara dava a passagem e você viajava. Então, todos amistosos, tudo que o treinador queria. Ah, eu quero jogar em Minas, três jogos já com Minas, eu quero ir para São Paulo, eu quero... A gente ia, isso não era problema. Que eu acho que nesse início das empresas, algumas empresas tentaram e não conseguiram. Teve aquela IGIA, né, no Rio de Janeiro, lembra? IGIA, com HYGIA, se eu não me engano. Não lembro em que ano Não foi, lembro. mas foi década de 80. Chegou a montar o time e mingou. Depois veio a Nuffikin, depois vieram outros. Entendeu? A Supergasbras. Mas a Transbrasil não tinha esse problema do negócio das viagens e tudo mais. Era super tranquilo. Então a gente teve um período muito bacana. Um suporte bom, né? Muito bacana, muito, muito. E fora assim, eles tinham como é que fala? Um prédio perto da Marginal, na Bandeirantes, em São Paulo, onde funcionava um frigoríficozinho de venda da Sadia, né? Porque elas são parceiras, né? As empresas eram as duas do Dr. Omar. Então era assim, tem jogo sábado às 5 horas. A gente treinava, passava ali nesse frigorífico e pegava presunto, queijo, salame, tudo, para fazer o lanche antes do jogo. Tudo de graça. Que legal. Aí pegava tudo, ia para casa de uma jogadora, geralmente era na casa da Dora, e aí a gente fazia tipo uma mini concentração e ia para o jogo. Então a gente tinha comida quando viajava, e mesmo em clube, né? Direito a fazer alimentação, eles foram muito bacanas. Muito bacanas. É um apoio mesmo. O amor ao vôlei, né? Quando pegava uma pessoa que tinha um amor ao vôlei assim, era muito, muito legal. Eu não sei se vai dar tempo, se vai me avisar aqui quantos minutos faltam, mas você uma vez me falou, eu não sei se foi em telefone que a gente conversou, sobre a diferença de Olimpíada e Jogos Olímpicos. Se não der tempo, se a gente tiver que encerrar, a gente vai começar nesse tópico para a gente falar da Olimpíada. Mas pode falar. Olimpíada é o ciclo de 4 anos. O professor José Manuel Tubino, que foi o papa da educação física, foi preparador físico do Bernardo, aquele timaço do Fluminense. Um dia eu estava fazendo mestrado com ele, numa aula tal, e ele disse, presta atenção, Jogos Olímpicos... Ele era da Gama Filho, o Lenício? Era. Meu pai conheceu ele. Então, Jogos Olímpicos é o evento, é a competição que vai acontecer, todas as modalidades. Olimpíadas é o ciclo. Então, você foi a Olimpíadas de Moscou? Eu fui aos Jogos Olímpicos de Moscou. Entendi. É diferente. Olimpíadas é esse período de 4 anos. Que esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, vão ser 5. Pois é, mas aí tem uma discussão sobre isso, que você sai todo da história, né? Mas a gente retoma, eu acho que a gente retoma em 2024, né? Porque assim, eu, por exemplo, só decorava os anos bissexto por causa da Olimpíada. Toda Olimpíada é ano bissexto, né? Agora sim, agora tá acabando aqui. E a gente volta. Aí, galera, a gente vai retomar para falar da participação da Lenice nas Olimpíadas. Queria falar também um pedacinho do Pan-Americano de 79. Tá bom? Vamos e aí encerrar. Eu vi aí algumas pessoas que entraram, alunos, ex-alunos. Eu vi Virgínia, Paulo, outras pessoas, primas.